Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, também no meu Telegram, vou deixar tudo aqui na descrição deste vídeo, é só você clicar em cima do link e você vai ser levado para a minha rede social. O dia do Senhor virá tão certo quanto o nascer do sol. Tudo nesta terra, incluindo toda instituição governamental que o homem estabeleceu, será completamente demolido pelo poder da palavra viva que sairá da boca do Senhor Jesus quando ele voltar. Naquele dia, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todo escravo e homem livre se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Naquele dia, eles clamarão aos montes e às rochas: cai sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem pode resistir? Tudo que o Senhor não estabeleceu será abalado e queimado. Toda a glória e esplendor do homem se derreterá no calor do fogo destruidor. À luz desses eventos catastróficos que em breve, muito em breve, atingirão esta geração desonesta e perversa, como deveremos viver? Que tipo de estilo de vida deveremos ter como crentes? No Novo Testamento, a maioria das repreensões para viver uma vida santa são dadas à luz da segunda vinda de Cristo. Como se toda a vida cristã, em toda a trajetória da humanidade, se colocasse como maior urgência de santidade quando falamos da volta de Cristo. Isso porque tudo aquilo que você faz na sua vida lhe será computado. E quando Jesus voltar, todos nós estaremos de frente a Ele, como povo santo escolhido, mas mesmo assim, nada será oculto aos olhos do Pai. 2 Pedro 3, versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, e esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. É óbvio que o Senhor espera que vivamos de tal forma que seria injusto Ele não nos levar no arrebatamento e ressurreição da igreja fiel. Mas Ele nos diz claramente que tipo de pessoas devemos ser e como devemos falar e agir no meio deste mundo caído. Devemos ter vidas santas e piedosas. Santidade tem a ver com os pensamentos e intenções do nosso coração, que devem ser puros e retos diante dele. O mundo está constantemente tentando nos colocar dentro do seu molde. Todos os dias nos deparamos com a tentação de viver para nós mesmos, satisfazendo os nossos próprios apetites carnais e da natureza humana. Se quisermos ser santos como Deus é santo, significa que devemos nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito, nos aperfeiçoando a santidade por reverência a Deus. Significa que devemos aprender a dizer não à tentação. Deus nos dá a graça do Senhor Jesus Cristo para resistir e vencer a tudo o que o diabo manda ao nosso caminho. Você sempre tem uma escolha. Tito 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e a paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Hoje, a mídia está bombardeando imagens e estilos de vida que atende aos desejos e apetites carnais da natureza humana caída. Os passatempos irracionais da Roma antiga, com seus infinitos prazeres e buscas por fama, riqueza, sucesso e beleza, são crescentes na nossa sociedade e cultura contemporâneas de hoje. Ande por qualquer shopping e perceba como os anúncios e cartazes estão sempre apelando para desejos da carne, com propagandas completamente sedutoras. Perceba como milhões de pessoas ao redor do mundo se adaptam a estilos de vida e atitudes que vêm da TV, dos filmes, das revistas e etc. Os jovens são escravos de videogames violentos e, além disso, existe um crescimento enorme da interreligião, o ecumenismo numa escala global, onde todas as religiões levam a Deus, onde o discurso é sempre todos os caminhos levam a Deus. Os crentes no tempo de Pedro estavam enfrentando os mesmos tipos de coisa que enfrentamos hoje. Se era importante para eles viver vidas santas, que tipo de vida deveríamos estar vivendo hoje? Pelo menos eles fechavam a porta de casa e dentro das suas casas não entrava as coisas do mundo. Infelizmente hoje já não podemos dizer o mesmo. A internet mudou completamente a nossa geração, trazendo total acesso de todas as coisas ao redor do mundo todo, sejam elas boas ou ruins. Se somos santos, então é a santidade de Cristo que habita em nós. Se somos piedosos, então é a sua divindade em nós, nos dando o poder para viver da maneira que agrada a Deus. Ele é o objeto da nossa fé e obediência. É tudo o que precisamos. Nunca podemos nos orgulhar de nós mesmos, mas podemos nos orgulhar dele e do que ele fez por nossas almas. Mas será que podemos acelerar a sua vinda? Talvez possamos fazer isso pregando o Evangelho do Reino. Assim como o próprio Jesus disse que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, e após isso virá o fim. Ele não deseja que ninguém pereça. A porta da arca da salvação ainda está aberta. No entanto, chegará o dia, e está se aproximando, rapidamente, em que o próprio Deus fechará a porta da salvação. E depois disso, ele virá com sua ira. O apóstolo Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas hoje, a maior parte do que as pessoas chamam de pregação do Evangelho, infelizmente não é o verdadeiro Evangelho. No entanto, Pedro está nos dizendo nas Escrituras que precisamos estar ativos, sempre declarando às pessoas, não apenas para o arrependimento, e crer naquele que derramou o seu sangue por elas, em favor de suas vidas, mas também para que se salvem desta geração corrupta e perversa. 2 Pedro 3, versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Neste mundo incerto e instável, temos esperança de que, de acordo com a promessa de Deus, esperaremos um novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça e não mais tudo o que passamos, todo o sofrimento, tudo que olhamos para o lado e queremos correr e fugir e nos esconder de tanta injustiça ao nosso redor. Nosso lar não é o que vivemos hoje neste mundo. Somos estranhos, forasteiros, estrangeiros aqui. Se vivermos para o Senhor Jesus e sua palavra, o mundo nos odiará. Não apenas isso, mas muitos falsos irmãos também nos odiarão e nos trairão no final. Onde está a nossa esperança? Desejamos ser revestidos com nossa morada celestial, ou ainda temos apegos a este mundo? Se estivermos vivendo vidas santas e piedosas, estaremos sempre procurando e aguardando o novo céu e nova terra, o lar da justiça. Mas é claro que Deus te trouxe para viver neste mundo, e você deve ser sal e luz. Você não deve andar pelos cantos apenas reclamando desta vida,
Pelo contrário, você precisa retirar o melhor daquilo que Deus te dá e agradecer sempre, porque nada do que você tem é teu. Tudo foi Deus quem te deu. Recebo muitas mensagens de irmãos dizendo que não querem mais viver aqui, que não aguentam mais, que querem que Jesus volte logo. E eu tenho dúvidas quanto a este comportamento, se isso agrada a Deus. Pois nós devemos ansiar pela volta de Cristo, sim, mas nós precisamos ser gratos por tudo que nós temos. E precisamos trazer aqui na terra, trazer para este mundo pecaminoso e corrupto, o reino de Deus. Nós somos este reino. Hoje, na terra, Deus tem em nós seus representantes. Então, precisamos usufruir desta missão que Deus nos dá e sermos luz e sal. De outra forma, estaríamos simplesmente vagando por aqui, sem cumprir o nosso verdadeiro chamado. Apocalipse 22, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Somente aqueles que forem revestidos da justiça de Cristo, pela fé nele, poderão entrar na cidade eterna de Deus. 2 Pedro 3, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, que coisas? A volta de Cristo, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Os cristãos fiéis do tempo de Pedro enfrentavam todo tipo de perseguição, de falsos irmãos e do poder secular do imperador Nero. A perseguição já estava acontecendo, mas iria ainda assim aumentar. Ser cristão era uma ofensa capital em todo o Império Romano, assim como será durante o reinado do Anticristo. A única coisa que Pedro estava dizendo aos crentes fiéis era para que esperassem o mundo que viria, novo céu e nova terra. Então, se estamos ansiosos pela vinda de Jesus, temos uma esperança abençoada. Devemos permanecer imaculados, ou seja, livres de poluição do pecado, irrepreensíveis, ou seja, vivendo uma vida santa. Se estivermos vivendo assim, teremos a paz de Deus, mesmo que estejamos enfrentando provações e perseguições. A paz de Deus, o Shalom, não é o tipo de paz que o mundo nos dá. Podemos estar no maior conflito de nossas vidas e ainda assim ter a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento humano. Nos últimos dias, a igreja experimentará em seus últimos dias o que o Senhor Jesus experimentou em seus últimos dias. No entanto, mesmo na perseguição, podemos ter toda a esperança do mundo que há de vir. Assim como disse-nos Paulo, não fixamos nos nossos olhos no que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é perecível, ou seja, temporal, mutável. Mas o que não se vê é eterno, ou seja, nunca mudará. 2 Pedro 3, versículo 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Pedro já mencionou que a razão pela qual Deus atrasa o julgamento é para dar às pessoas tempo para se arrependerem e retornarem ao seu Criador e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também reconheceu este fato quando disse: a bondade de Deus leva você ao arrependimento. No entanto, chegará um momento em que a bondade de Deus terminará, e por causa da teimosia e a condição impenitente do coração das pessoas, o julgamento virá.
Pedro também reconhece o fato de que Paulo, em todas as suas cartas, escreveu sobre as mesmas coisas que o próprio Pedro estava escrevendo. Como Pedro, Paulo também escreveu sobre os últimos dias, a perseguição e o sofrimento por Cristo, além dos falsos profetas e mestres, e a segunda vinda de Cristo e a nossa esperança da ressurreição. Pedro também reconhece o fato de que Paulo escreveu sobre algumas coisas que eram difíceis de entender. Mesmo o grande apóstolo não entendia tudo o que estava escrito na palavra de Deus. Todos nós, da mesma forma. Há coisas que estão absolutamente claras nas Escrituras, que não podem ser interpretadas de outra forma. Mas há outras que são mais difíceis de entender. Hoje não faltam igrejas onde as pessoas estão distorcendo a palavra em prol do seu benefício e simplesmente para agradar as pessoas. Falar sobre santidade não está mais fazendo tanto sucesso. Afinal de contas, como é possível viver no mundo atual falando dentro da igreja sobre santidade, onde muitas igrejas, pelo contrário, têm pregado justamente que você precisa abrir o seu coração para tudo que está por aí, ouvir músicas do mundo, aceitar todos os tipos de pecados ao seu redor e conviver com isso, porque afinal de contas eles dão sempre a desculpa de que é o amor que importa. O grande problema deste tipo de pregação é que muitos não se convertem verdadeiramente, nunca têm um encontro real com Deus. E desta forma, Jesus não entra em suas vidas. E o Espírito Santo também não trabalha para que o pecado saia da vida destas pessoas. E então elas convivem na igreja, se sentindo crentes, mas vivendo uma vida completamente mergulhados no pecado e sem o mínimo de noção do arrependimento. Infelizmente, todo aquele que seguir este caminho irá para a sua própria destruição, e levarão muitos com eles. Devemos estar sempre alertas e em guarda contra o ensino falso e sedutor, de encantadores e enganadores, disfarçados de ministros da justiça, mas que na verdade são ministros de Satanás. 2 Pedro 3, versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A cada momento do dia precisamos da graça e do conhecimento de Jesus. Precisamos crescer no nosso relacionamento pessoal com Ele, através de oração e estudo diligente da Palavra de Deus. E também através de comunhão com outros crentes que também adoram ao nome do Senhor, com coração puro, com fé sincera e consciência limpa. Desta forma, será muito mais fácil resistir a toda a maré cheia de imoralidade e todo o estilo de vida materialista deste mundo, toda a Babilônia que temos que ultrapassar. Todos estão preocupados hoje apenas com o dinheiro, o amor a si mesmo, ao prazer. Então as pessoas se vendem e acabam aceitando tudo simplesmente pelos prazeres. Por um simples cinema, as pessoas se vendem. Por um simples jogo de futebol, as pessoas vendem suas vidas sem ao menos saber aonde estão se metendo. Antes que o Senhor Jesus volte, a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, vai enfrentar sua hora de crucificação em todo o mundo. O que aconteceu com nosso Senhor Jesus em seus últimos dias, também acontecerá com o seu corpo, a igreja fiel espiritual, nos últimos dias. No entanto, assim como o Espírito Santo ressuscitou o Senhor Jesus em poder e glória, o mesmo Espírito Santo ressuscitará seu corpo, a igreja fiel, na sua segunda vinda. Se estivermos buscando crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e a sua vontade em todas as coisas, seremos capazes de resistir quando o anticristo desencadear sua perseguição contra a igreja fiel. No final, Jesus receberá toda a glória, honra e louvor, e reinará sobre esta terra. Todos os que amaram a sua vinda também reinarão em vida com Ele, para todo sempre, tendo vencido o mundo, a carne e o próprio diabo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Ajuda-nos, Deus, a vencer esta Babilônia. Capacita-nos a cada dia a estarmos contigo. Nos ajuda a orar, nos ensina a estudar e a permanecer fiéis na comunhão contigo e com os irmãos.
Aproxima de nós pessoas que venham de ti. E afasta de nós também aqueles que vêm da parte de Satanás. Sabemos que dias difíceis viveremos, mas também sabemos que o teu Espírito conosco sempre estará. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.